Olá, eu sou Tânia Frank, psicóloga sistêmica familiar, especialista em atendimento infantil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depressão infantil. É mito ou é verdade? A criança é depressiva ou ela está depressiva, num quadro depressivo? Isso então a gente vai ver. Mas antes de falar sobre a criança, a gente tem que pensar em nós, como que nós estamos frente a uma situação diferente, de pandemia, de estar em casa, com as coisas acontecendo, as crianças todas envolvidas com outras coisas, a rotina que mudou. Então, vale alguns sintomas, algumas características, elas vão explicando, ou pelo menos a gente vai observando em nós mesmos primeiro, e então depois na criança. Mas a gente pensa que depressão é aquela pessoa que está dormindo, com sono o dia inteiro, e não. Muitas vezes o adulto quer disfarçar que está bem, quer realmente estar bem, e ele vai gerar agitação, euforia, e isso na verdade é sintomas depressivos. Sempre vai ser sintomas depressivos se tu está agitada? Não, mas já é um sinalizador. E com a criança não é diferente. A criança, gente, percebe alguma coisa na mudança de comportamento. Se ela é tranquila e está mais agitada, vamos observar. Se ela é agitada e está tranquila, já é um sinalizador. Mas, então eu percebi que a minha filha está realmente mais tranquila ou realmente está mais agitada, sim, mudou. Faz o quê? Sai correndo, leva no médico, faz o quê? Então, aqui não caberia nesse espaço uma aula sobre os fatores, os sintomas de depressão, os tipos de depressão enfim, seria muito extenso ficar explicando aqui e algo tão sério para em minutos tu declarar. Mas a gente consegue perceber algumas coisas que fazem sentido. E na criança, então, uma coisa muito interessante que vale a pena a gente fazer como dica está no acolhimento. Toda a criança, todo adulto, ele precisa ser aceito, acolhido, afeto e carícias. Então a gente diz que as carícias são positivas ou negativas. O que são carícias positivas? Tu dá atenção pro teu filho, não precisa ser todos os dias, não precisa ser a todo tempo, tu pode combinar com ela, olha, de segunda da semana que tem 5 dias, o pai ou a mãe vai te dar atenção 30 minutos aqui, ó, marcadinho aqui, né, no cronograma ali, tá? No planejamento, a criança vai esperar esse dia acontecer, ela vai aceitar aqueles 30 minutinhos jogando com ela, porque ela sabe que o momento dela com o pai, com a mãe vai chegar. Isso então é carícias positivas. É a atenção, é ali antes de dormir, se a criança for bem pequena, contar uma história. Se a mãe não pode, vai ser o pai. Se o pai não pode, vai ser o irmão mais velho. Mas ela vai acumular, ela vai somar carícias positivas. Elogiar um tema que fez, uma coisa que deu certo, que separou ali os talheres na cozinha. São carícias positivas. Não tendo carícias positivas, o cérebro inconsciente automaticamente vai buscar carícias, então vai ser negativas. A criança vai incomodar, vai cair do sofá, ou não vai comer, ou não vai estudar, ou não vai tomar banho, ou vai te contrariar o tempo inteiro. Crianças, adolescentes, mas vamos falar das crianças agora. Elas vão fazer de tudo para ter
carícias, positivas ou negativas. Acontece que se a criança tiver mais carícias negativas ao longo da sua história, ela constrói um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, ele se estende, saindo do lar, que é o primeiro padrão, para o social, na escola e nos relacionamentos com os outros. Então, por isso a importância da gente ter esse cuidado com a atenção. Mas aí vocês vão dizer, Tânia, eu faço de tudo para dar atenção, me virar aqui em 1000, faço home office, limpo, lavo, etc e tal, e as crianças agora estão aqui dentro de casa, meu filho tem tudo isso que tu disse, mudou o comportamento, e, enfim, tudo aconteceu, a gente dá atenção e mesmo assim tudo parece pouco. Sim, é provável, é possível, mas é mais fácil ainda apostar nisso, tá? Em que a criança precisa dos afetos, dos acolhimentos, dos elogios e da atenção, do que a crítica e do que o tempo todo a parte só da reclamação, do tu não conseguiu, tu não fez. Mas acima de tudo está a intuição de pai e mãe. Como fator essencial para observar e para educar os filhos. Se todos os conceitos, os estudos sobre mente, sobre desenvolvimento infantil, orientações e, claro, tudo que só tende a acrescentar, mas se todas essas fórmulas dessem certo para educar um filho e ele, entre aspas, se tornar e ser perfeito, por que é tão difícil educar as crianças? Qual seria a fórmula mágica? E eu costumo dizer e acreditar que a fórmula mágica ainda é você. Você, pai e mãe, são a fórmula para que o filho se torne o melhor que ele possa ser. Por quê? Porque ele é 80%, se não for mais, o reflexo dos pais. Ele é a construção de vocês. Se vocês estiverem bem, ele está bem, ou tende a ficar e estar bem. E se vocês não estiverem bem, automaticamente a criança é uma esponja, ela sintoniza o meio, ela sintoniza a casa, a família, as angústias, as preocupações dos pais. Se vocês respirarem e a respiração trancar aqui no peito e ela não consegue nem descer, é ansiedade, é angústia, é preocupação, é mudança de rotina, isso tudo vai afetar a criança. E aí a gente vê a resposta das nossas angústias e da nossa ansiedade no outro, claro, é mais fácil de ver. E aí a gente diz que a criança não está bem, que ela precisa ser cuidada, que ela precisa ser atendida, que está sem limites, etc e tal. Pode ser, é verdade, é um conjunto de fatores. Mas vamos nos observar, vamos parar e ver. Eu estou respirando. Eu respiro. Se nem respirar eu estou conseguindo, é primeiro sinalizador de que a gente vai modificar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos. Aí sim, aí a gente parte para o plano B, que é a criança. Então, fica a dica. Vamos rever os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em casa, principalmente nesse modelo pandemia em que estamos todos juntos. E se mesmo assim a criança ainda demonstrar comportamentos diferentes, então vamos lá procurando ajuda de todas as formas em que a gente estiver em casa aí para dar certo. Até mais!